Gravação iniciada, presidente. Bom, dando continuidade à sessão do dia 9 de julho, parte da manhã, agora passaremos a relatar o processo de número 100 da pauta, porque o 98 e o 99 foram retirados de pauta, então agora é o doutor Caio, continuando doutor Caio, recorrente Fazenda Nacional, recorrido a Supergisso, número 100 da pauta, doutor Caio. A palavra é sua. Obrigado, presidente. Só ajustando aqui, como sempre, para a leitura. Bom, trata-se de recurso especial, interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do acórdão final 315, da segunda turma ordinária da primeira Câmara, proferida em 2 de setembro de 2010, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, complementado pelo acórdão final 454, da primeira turma ordinária da quarta Câmara, que julgou embargos de declaração aceitos contra tal acórdão, em resumo, entendendo pelo afastamento das multas isoladas sobre estimativas de CSLL não adimplidas. Colaciono aqui a emenda. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de CSLL e penalidades correspondentes, inclusive multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas dessa CSLL ao longo dos anos calendários de 99 a 2002. Então, eu registro desde já que a celeuma que prevalece no presente processo é apenas em relação ao cabimento dessas multas isoladas por falta de pagamento das estimativas mensais CSLL. Complemento o relatório com trecho do relatório do acórdão ACO. Em resumo, a DRJ deu o inicial provimento parcial à impugnação da contribuinte, aplicando a retroatividade de regra mais benéfica nos termos do artigo 106, reduzindo o patamar das multas isoladas. Manteve os demais aspectos da exigência. Conformada, então, como relatado, a contribuinte apresentou o seu apelo voluntário, foi parcialmente provido para afastar, então, essas penalidades isoladas. Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos que foram acolhidos, dando margem à prolatação de um segundo acórdão, o final 454, da primeira ordinária da quarta Câmara, que esclareceu, abre aspas, isso é importante, que as razões de decidir foram num fundamento único, de que a simples falta de transcrição, pelo contrário, afastou a razão de decidir de que a simples falta de transcrição dos balancetes e suspensão não justifica a aplicação da multa, pois sequer existiam balancetes ao tempo das estimativas. Em seguida, foi interposto recurso especial agora sobre análise, demonstrando suposta existência de divergência jurisprudencial regimental exigida, trazendo paradigmas nos quais se entendeu pela manutenção das multas isoladas por falta de recolhimento das estimativas, mesmo quando o resultado tributário do período correspondente era inferior à apuração mensal ou até mesmo negativo, né, o caso do prejuízo, requerendo estabelecimento dessas multas isoladas. Processado o recurso especial da Procuradoria, esse foi integralmente admitido pelo despacho de folha cientificada. O contribuinte ofertou contrarrazões, questionando não só o conhecimento do apelo fazendário, mas também defendendo a manutenção do acórdão recorrido, alegando inclusive suposta contrariedade à súmula CARF número 93. Bom, em seguida foi distribuído. Admissibilidade, presidente. Ok, pode ir, doutor Caio. Inicialmente reitera-se a tempestividade do recurso especial da Procuradoria, considerando a data da sua interposição. Seu conhecimento é regido pela hipótese do artigo 67 da Portaria 343 de 2015. Conforme relatado, a contribuinte questiona o conhecimento do apelo da Fazenda Nacional, aduzindo em suma que, abre aspas, não teria o recurso especial impugnado os motivos que levaram a turma a decidir pelo afastamento da multa isolada, qual seja inexistência de suporte fático suficiente à imputação da multa isolada sobre estimativa, o simples fato de não ter o contribuinte transcrito no livro diário os balancetes de suspensão e redução. Acrescenta que tal entendimento da colenda turma ordinária supostamente
não combatido pela recorrente estaria, então, abrangido nos termos da súmula CARF 93, de modo que a pretensão recursal da Fazenda afrontaria o entendimento sumular do CARF. Bom, adianto que eu entendo que não procedem tais afirmações sobre o não conhecimento do recurso fazendário. Como restou muito claro, no acórdão de embargos, oposto em face do acórdão inicial, o relator ad hoc, conselheiro Marozzi, excluiu o pretenso fundamento não atacado pela Procuradoria das razões de decidir do deciso, inclusive reconhecendo a inaplicabilidade dessa conclusão da falta de transcrição como motivo de decidir, na medida que os balancetes foram levantados apenas após o vencimento das estimativas. Confira-se aqui um trecho. O próprio conselheiro esclarece que o afastamento da multa isolada foi efetivamente motivado pelo segundo argumento contido no voto vencedor, qual seja, o de que é inaplicável a multa isolada após o respectivo exercício, quando se constata que o valor devido é inferior ao cálculo da estimativa. Então fica mais claro assim, depois dos embargos, o relator ad hoc esclareceu que foi este isolado motivo que justificou o cancelamento das multas. O fato de, se a final do ano calendário for verificado que o valor das estimativas foi inferior ao calculado pela estimativa não recolhida, deve ser cancelada a multa. Então, toda a questão de registro ou não dos balancetes de suspensão, ainda que tenha constado realmente como segundo argumento no acórdão, no momento dos embargos de declaração, o conselheiro Marozzi, ele diz que esse fundamento não se aplica ao caso por falta de correspondência aos fatos com a lide. Então, desse modo, voltando ao meu voto, está claro que o derradeiro ratio decidendi, na verdade, foi singular, resumindo-se, então, ao que eu já pus. Ao seu turno, confira-se respectivamente a ementa e o trecho dos paradigmas. Então, se a gente observar ambos os paradigmas, na sua simples análise, inclusive somente das suas ementas, já bastaria para o claro retratamento da dissídia jurisprudencial entre as turmas ordinárias do CARF, no sentido de que aquelas turmas, diferentemente do acórdão recorrido, entenderam que, ainda que ao final do ano o valor efetivo daquela estimativa seja menor, ou mesmo seja apurado prejuízo, mesmo assim seria cabível a multa isolada pelo não recolhimento da estimativa, ainda que calculada maior. Então, desse modo, deve ser conhecido o apelo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ok? Pode pro mérito, pode. Uma vez conhecido o recurso especial oposto pela Procuradoria, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja a legitimidade da aplicação da multa isolada pela ausência de recolhimento estimativa, mesmo quando se constata que o valor do tributo devido no encerramento do exercício é inferior ao calculado pela estimativa. Alega a recorrente que a sanção foi aplicada dentro da plena licitude e literalidade da sua previsão, vez que a redação do artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4º, da Lei 9249, da 9430, previa tal sanção ao tempo da ocorrência dos fatos e chegava a ressalvar em sua redação que a punição era devida, abre aspas, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa. Transcreve diversos julgados administrativos favoráveis à sua pretensão e atos normativos da Receita Federal. Ao final, frisa que apenas a lei pode dispensar e reduzir penalidades nos termos do artigo 97, em alusão ao afastamento feito pelo acórdão recorrido. Assim, defende que correta a penalização da contribuinte pelas multas isoladas calculadas com base nas estimativas mensais não recolhidas. Pois bem, o tema também não é novo. Pelo contrário, há décadas a matéria em questão vem sendo analisada por este egrégio CARF, havendo farta jurisprudência sobre o tema, inclusive desta primeira turma da Câmara Superior. E como se observa, é incontroverso o fato atestado, provado e reconhecido pelo ilustre relator do acórdão recorrido, de que, ou seja, é incontroverso que os valores devidos informados nas DIPJs eram inferiores aos apurados pelas estimativas, estas sim, que não foram objeto de recolhimento e prestaram-se como base das multas. Nessa toada, este conselheiro já se pronunciou sobre a celeuma jurídica na aplicação da referida sanção, quando da relatoria do acórdão 1402.003.898, proferido pela segunda turma ordinária da Quarta Câmara, publicado em 11 de julho de 2019, oportunidade em que, inclusive, valeu-se
de um voto vencido da conselheira Cristiane Costa, dessa primeira Câmara Superior, para fundamentar aquele voto. Então, eu trago como parte das minhas razões de decidir o excerto do voto. Agora, saltando às folhas 16. Em resumo, extrai-se do entendimento lá adotado que, para aplicar agora também ao presente caso, que a correta interpretação da prescrição sancionatória do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 44 da 9430, sobre o devido confronto com o teor do seu caput, no que tange aos fatos ocorridos até janeiro de 2007, lembrando que a presente demanda trata de eventos ocorridos em 1999 e 2002, é de que a multa isolada prevista deve ser calculada com base na totalidade ou diferença de tributo ou contribuição efetivamente devidos pelo contribuinte ao final do período. À luz de tal entendimento, no presente caso, considerando os fatos e as provas incontrovérsias, resta evidente que tomou a autoridade fiscal bases equivocadas na aplicação da penalidade, adotando a fiscalização, o cálculo referente às estimativas mensais, sem considerar nesse lançamento os valores da CSLL efetivamente devidos e informados na DIPJ ao final do período. Fazenda Nacional, ao seu turno, ela adentra esse tema e defende uma interpretação dessa mesma redação anterior a 2007, que não considera o teor do seu caput, mas apenas isoladamente o teor do inciso 4º do dispositivo para extrair a base da sanção. Novamente, ilustrando tal entendimento, que agora eu me filio, eu trago um voto vencedor do conselheiro Marcos Vinícius Neder, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferidos em 4 de dezembro de 2006. Como eu já adiantei, a matéria é muito antiga aqui no CARF. Mas esse voto do ex-conselheiro Marcos Vinícius Neder, um dos pioneiros sobre o tema, dentro desta tese, da necessária interpretação conjunta do caput do 44 com o inciso 4º do parágrafo 1º, ele explica muito bem que certamente a multa é devida, mas até alteração da norma, em 2007, a base de cálculo dessas multas isoladas deve levar em conta o valor dos tributos apurados ao final do período, e não aquele calculado no mês, em resumo. Desse modo, considerando os fundamentos acima trazidos, é certo que o acórdão recorrido não merece reforma, sendo improcedentes data máxima V nas alegações do recurso especial fazendário. Por fim, como eu fiz a última vez, subsidiariamente, caso discorde-se da decisão alcançada pelos elementos acima trazidos, acrescente-se que, ainda que não seja propriamente a matéria do apelo sob julgamento, de iniciativa da Fazenda Nacional, a situação fática aqui analisada acaba-se por se enquadrar no teor da súmula CARF número 105, na medida em que a autuação em tela for aplicadas cumulativa e simultaneamente multa isolada e multa de ofício, em relação aos fatos geradores anteriores a 2007. Circunstância muito semelhante, estampou o voto dessa Câmara Superior, dessa turma da Câmara Superior, num voto de relatoria da conselheira Edeli, voto vencedor da conselheira Cristiane Costa, o acórdão 9101004293, no qual, diante da mesma circunstância, de um recurso tratando propriamente de outra matéria relacionada à multa, mas durante o julgamento fora verificado que originalmente o auto de infração cumulou essas multas isoladas questionadas por outra tese com a multa de ofício, a conselheira Cristiane invocou a súmula 405 e restou vencedora nessa invocação. Ok? Então, diante do exposto, eu voto por conhecer do recurso fazendário para negar-lhe provimento. Então, fazendo um resumo, como eu falo bastante, existe uma primeira tese que eu estou trazendo, que eu estou abarcando a posição que historicamente foi trazida pelo ex-conselheiro Marcos Vinícius Neder, de que até 2007 a leitura da aplicação da multa isolada prevista no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 44 do 9430 tinha que ser feita em comunhão com o seu caput, que delimitava, obviamente de maneira vinculativa, que as bases de cálculo das multas isoladas deveriam levar em consideração o montante do tributo apurado e devido ao final do período. Então, nesse sentido, qualquer multa isolada aplicada com base exclusivamente na estimativa
sendo que, ao final do ano, aquela estimativa mostrou-se inverídica, inclusive montante superior ao efetivamente devida, havia vício, então, na aplicação da multa. Então, essa é a tese que eu estou adotando, para cancelar, para manter, na verdade, né, manter o cancelamento das multas do acórdão ACO. E, subsidiariamente, se eu for vencido nisso, eu estou invocando o entendimento que já foi praticado uma vez por essa turma na última sessão da conselheira Cristiane, de aplicar a súmula 105, verificando que a prevalência da autuação em tela violaria a súmula. Presidente, basicamente é isso, espero que eu tenha sido claro. Ok. Conselheiro André, já está preparado? Pode votar, então. Pois bem, senhor presidente, primeiro eu só gostaria de tecer uma observação de fato junto ao relator. Eu fiz uma leitura rápida do auto de infração e do termo de verificação fiscal. O auto está das folhas 8 a 10, e do termo de verificação fiscal também, senhor relator, e peço aos colegas que também confirmem, né? O que depreendi foi que, de fato, haveria uma concomitância dos anos de 1989 a 2001. A 2002 eu não localizei essa concomitância, tá? Eu vi, no termo de verificação, eu observei ali realmente o lançamento de ofício do tributo para 1999, para 2000, 2001, até verificações obrigatórias, né? Agora, para 2002, eu só constatei a ocorrência de lançamento de multa isolada, tá? Então, assim, em se confirmando essa constatação, a súmula 105 não se aplicaria para as multas isoladas lançadas no decorrer do ano calendário de 2002, por ausência de concomitância, tá? Então, gostaria que os colegas também confirmassem aí, que a gente faz uma leitura rápida aqui dos autos, realmente não, mas foi o que constatei numa primeira análise, tá? Dando seguimento agora à questão de direito, né, o Dr. Caio, a tese do Dr. Caio, ela, apesar de muito substanciosa, eu não acompanho, entendo que o tipo legal, ele não comporta essa interpretação no sentido de se reduzir, né, de se considerar passível de redução essa base de cálculo da multa isolada, em face do que for depois apurado ao final do ano calendário. Não acompanho desse entendimento, tá? Acho que aí também é uma norma, considero também uma norma de conduta, a obrigatoriedade de se estar apurando ali essa estimativa mensal, e a falta de apuração dessa estimativa mensal ali implica ali numa multa aplicada após o final do ano calendário, numa multa isolada sobre a base de cálculo devida, tá? Então, entendo que a norma ela é bastante precisa nesse aspecto, tá? Não comportaria uma reapuração da base de cálculo em termos do que for aperfeiçoado ali no fim do ano, tá? Então, abro divergência em relação a essa questão. Mas aí, no caso, em se confirmando essa minha constatação, então, como é que seria o encaminhamento do voto, né? Acompanho o Dr. Caio na admissibilidade, no conhecimento, né? E no mérito, abro divergência, mas aí só em relação ao ano calendário de 2002, tá? Em que realmente me parece que não há concomitância, certo? E por isso não seria aplicável a súmula 105. Até bem feliz a lembrança do Dr. Caio em estar trazendo a súmula 105 aqui para resolver, né? Por conta até do que já discutimos ali em termos de separação de admissibilidade e de mérito. Em termos de admissibilidade, estamos subindo a matéria de direito ali relativa à questão da aplicação da base de cálculo das multas isoladas, né? Mas aí, uma vez isso subindo, sendo devolvido, agora em direito, o colegiado tem, sim, desde que dentro da moldura da matéria devolvida, né? Mas o colegiado, ele tem, sim, até uma prerrogativa e até um dever de aplicar no direito, né, se valer
da súmula aí já existente no CARF. Então, nesses termos, senhor presidente, abro a divergência. Não sei se o relator gostaria de ter alguma outra consideração a respeito da questão de 2002, ou talvez uma vista de mesa para conferir, mas a princípio seria isso, tá? Seria uma divergência em relação às estimativas mensais lançadas no decorrer do ano calendário de 2002, que considero que devem ser, entendo que devem ser tidas. Conselheiro Caio, por favor. Muito obrigado. Compreendido, doutor André, eu confesso que é bem possível que realmente não tenha tido esse lançamento no ano de 2002, porque quando eu fiz a conferência, eu me prendi à folha do auto de infração, que pôs lá tributo, né, juros, multa isolada e multa de ofício. Então, automaticamente, como a gente está acostumado, até porque no TVF não tem nenhuma explicação que eu localizei para não ter tido a multa de ofício, né, em 2002, eu não vi razão para não presumir que a concomitância, uma vez que a mesma infração não foi aplicada. Então, eu estou com o PDF aberto aqui dos autos, eu vou fazer a conferência, mas realmente, no meu entender, como a minha tese é subsidiária, eu mantenho, acho que isso ficou claro, eu mantenho o cancelamento pela primeira tese de qualquer forma, ok? E, bom, acredito que... e só uma coisa, essa manobra de estar aplicando a súmula, ainda que não invocada, até porque o recurso é fazendário, eu só estou, dentro do meu entendimento sobre conhecimento e limites objetivos da LIDE, aqui na Câmara Superior, eu só estou procedendo essa manobra, no meu entender, que eu posso até revisar um dia, é porque a matéria é simulada, ok? Se fosse outro entendimento da turma não simulado, aí eu acho que a gente estaria fazendo uma jurisdição não provocada, até pelo fato da gente estar numa instância especial, não é instância ordinária. Se eu tivesse em turma ordinária, certamente eu faria isso, e certamente eu não faria isso aqui na Câmara Superior, mas se tratando de matéria de súmula, e a súmula ela presta exatamente para a pacificação dos mesmos cenários terem o mesmo desfecho jurídico, seria um desserviço à sociedade. Então, era só esclarecimento. Conselheiro André, por favor. Não, é perfeito o entendimento da aplicação da súmula, entendemos, convergimos, né, somos convergentes nesse sentido, devolvido o direito aqui, entendo que a súmula está dentro da moldura da matéria devolvida. Então, fico bem. E aí até uma situação também que é recorrente é relativa à decadência também, né, como já discutimos anteriormente, em razão da evolução legislativa sobre a matéria, muitas vezes ali a discussão que, vamos dizer assim, os paradigmas e o recorrido, eles não tratam diretamente da situação posta no precedente, mas uma vez a matéria sendo devolvida, aplicando-se o direito, temos sim essa prerrogativa de aplicar o entendimento do precedente vinculante, né? Estamos dentro da cognição de mérito do direito que está sendo devolvido pelo recurso. É perfeita a observação. Só para eu entender, conselheiro André, então o senhor está dando provimento parcial ao recurso da PGFN, é isso? O senhor abriu divergência para o ano de 2002 e o provimento seria parcial. É isso, seu voto? Perfeito, senhor relator. No caso, não sou relatora. Presidente. Perfeito. Entendi que nos autos aqui, só para deixar bem claro, os colegas em relação principalmente à questão da súmula, né, tá? Então, assim, que realmente, se houvesse concomitância, a questão aqui estaria resolvida pela aplicação da súmula 105. Independente eu acompanharia até o relator pelas conclusões, né, mas aqui há uma situação que identifiquei, que é justamente essa, de que para o ano calendário de 2002 não há concomitância, certo? Então, em não havendo concomitância, há só o lançamento das multas isoladas. Então, em havendo só o lançamento das multas isoladas, não se aplica a súmula 105. Então, aí vamos aí ao primeiro argumento trazido primeiro fundamento trazido pelo voto do Dr. Caio, né? Então, aí, a divergência em razão
do primeiro fundamento, com o qual não encontra amparo legal para dizer que a base de cálculo poderia ser reduzida, ser absorvida por uma apuração ao final do ano calendário. Então, enfim, abre divergência para dar provimento parcial para a manutenção dos lançamentos de múltiplos isolados estimativas no ano calendário de 2002. Ok, conselheira Lívia, como vota? Tá. Você não vai mudar o voto, né, Caio, quanto só para saber, mas para mim é... Mas eu teria que mudar em relação a quê? Não, com base nas considerações do André, não vai mudar nada, tá. Eu sempre votei que essa tese da multa isolada não ser devida não fazia sentido, mas eu acho que eu nunca tinha analisado essa questão da base de cálculo ser diferente. Essa questão de totalidade ou diferença do tributo e dessa literalidade nunca tinha visto essa alegação. Lívia, posso? Claro. Só um minuto, conselheiro Caio. Vou lhe conceder a palavra, tá? Pode falar. Não, eu acredito que você participou do julgamento dos embargos, no qual o Marosi esclareceu. Por favor, conselheira Lívia, pode responder. Eu olhei, não estava, não. Deixa eu ver. Mas tá. Vou acompanhar o relator aqui. Caso anterior, né? A 2007, enfim. Tá. Acompanho o relator. Mas eu acho que eu não participei, não. Foi janeiro de 2016. E eu estava na Câmara Superior. Eu tinha ido suplente da Câmara Superior, não estava, não. Mas só para esclarecer. Ok. Conselheira Edeli, como vota? Presidente, eu comecei a andar para trás, porque eu não concordo com a primeira tese do Caio, não concordo com a 105 também, porque entendo que não há concomitância em nenhum período, e não me sinto segura com a premissa esclarecida nos embargos, porque sei do entendimento do conselheiro Marosi acerca da matéria, então ele não examinaria a questão dos balancetes com a profundidade que seria necessária para mim. Encontrei os balancetes, a data de impressão deles é 30 de setembro, a DRJ julgou sob a premissa de que eles não foram escriturados no diário, então a discussão se eles existiam antes, né, que poderia suscitar a súmula 93, vai demandar que eu analise a discussão durante o contencioso, as alegações de impugnação de recurso voluntário. Então, o processo tem 6 volumes, eu não consegui concluir isso. Se ele puder sair em vistas para mim, eu agradeço. Ok, vou deixar o conselheiro André falar, a conselheira Lívia, depois a gente vê. Conselheiro André. É só um feedback para a doutora Edeli. Mais uma vez, fomos traídos pelo famoso redator ad hoc. Me parece que o doutor Marosi era ad hoc desse processo, tá? Dá uma olhada. Confere, parece que ele é ad hoc. Ele é ad hoc naquela turma, mas ele estava no julgamento original, não estava? Não sei, aí eu não sei, tá? Mas é só para... Para pedir vista, né? Então, assim, não vou... Porque, como você diz, eu sou vítima dessa confusão também, de atribuírem votos que não são da minha autoria, tá? Então, é só essa informação. Não, ele não estava. É só um feedback, porque como a senhora se valeu até da questão do entendimento já conhecido do relator, eu só estou dando esse feedback que ele foi redator ad hoc, tá? Mas só minha insegurança permanece. Gente, senão vai atrapalhar. Essa linha cruzada é complicada. Então, por favor, conselheiro André conclua, a conselheira Edeli responde, eu passo a palavra para a conselheira Lívia. Tá? Vamos fazer nessa ordem. Pois não, conselheiro André, pode concluir. Não, senhora presidente, obrigado. É só para poder esclarecer a doutora Edeli essa questão de fato, né, em relação ao relator da decisão recorrida. Tá? Muito obrigado. Por favor, conselheira Edeli, a senhora pode responder.
Ele realmente não participou da sessão original, mas até, mais uma vez, né, é ele que minuta os embargos, né, a resposta aos embargos. Deixa eu ver. Que eu enxerguei com essa ótica. Ele é o relator dos embargos, então eu tenho muita insegurança de que ele tenha enxergado as circunstâncias fáticas sob a mesma ótica que eu preciso ter para o meu julgamento, eventualmente, de aplicar a súmula 93. Ok, conselheira Lívia, com a palavra. Só um questionamento, eu ia falar o que o André falou, mas já foi, a questão dos embargos, você não considera que isso como delimitador da matéria nossa também? Porque como os embargos definiram o acórdão recorrido, a questão que chega assim definida, então eu tomo isso como verdade e não volto lá. Não estaria correto? Conselheira Edeli, por favor. Eu estou seguindo o mesmo caminho do Caio. Né? Ele decidiu no mérito, aplicou subsidiariamente, trouxe a aplicação subsidiária de 105, e eu estou esgotando, e aí cheguei no ponto em que talvez seja o caso de aplicação subsidiária da súmula 93. Então, essas mesmas justificativas que o Caio trouxe para aplicar a 105, agora me sensibilizam a aplicar a 93, por isso que eu preciso de esclarecimento de fato. Que não foi importante para ninguém até agora para essa decisão. Vista deferida, doutora Edeli, vista deferida, para convertida em coletiva, portanto, para a doutora Edeli, número 100. Passaremos, então, para o último da pauta da manhã. Sim, André, por favor, pode falar. A de sugestão, já que a doutora Edeli pediu vista definitiva, e ela está levantando uma potencial aplicação da súmula 93, né? Eu poderia sugerir, então, que nós colhêssemos, então, apenas o voto em relação à admissibilidade, e aí interrompe com a doutora Edeli, e aí a gente só deixa consignado o voto do conhecimento, tá? Até porque, realmente, em razão da súmula 93, é algo que eu acho que os demais colegas gostariam de apreciar. Acatado. Por favor, Edeli, Caio. Edeli. Eu acho que o Caio vai falar a mesma coisa que eu. Eu votar pelo a dúvida quanto à aplicação da súmula 93, ela vem na argumentação subsidiária, então ela não afeta o conhecimento, né? Por isso que eu tenho condições de votar o conhecimento. Ok, conselheiro Caio. Tá sem microfone. Mil desculpas. Eu queria esclarecer que a aplicação da súmula 93 foi objeto da minha análise porque ela está nas contrarrazões contribuinte. Então, não, é algo que eu fiz e quando eu falo que são improcedentes as contrarrazões no conhecimento, que é nisso que traz, eu já fiz esse crivo do 93 e só explicando, reforçando, talvez eu possa até ajudar a doutora Edeli, mas o motivo de que não se aplica 93, e algo até parecido com o que a Lívia falou, é porque quando foi proferido o voto dos embargos de declaração, a questão do registro dos balanços, certo, que é o que se trata a súmula 93, ela foi afastada como razão de decidir. Porque o voto original, ainda que ad hoc do conselheiro Marozzi, a conselheira que lhe deixou uma minuta, ela põe, primeira coisa, verifico que a multa foi lançada por falta do registro dos balanços. Já é jurisprudência desse CARF que a falta do registro do balanço não enseja a multa. E aí ela vem em segundo lugar, aí ela aplicou a tese que agora eu estou acatando, que é a da diferença das bases de cálculo da estimativa do final do ano, ok? Aí, quando a Procuradoria entra com embargos, a Procuradoria fala, olha, não poderia ter sido aplicado o primeiro entendimento da falta de registro,
porque esse não é o fato, não são esses os fatos da lide. E aí sim o Marozzi, não como ad hoc, mas aí sim como relator, juiz natural da causa, se vocês me permitem, dos embargos aqui, ele vem falar, é verdade, então eu excluo como razão de decidir. Então não é razão de decidir aquilo, e vem só com a questão da tese, desculpa, eu vou prosseguir, a tese do ex-conselheiro Nedre, sobe com essa da questão da interpretação do caput com o inciso. Então, eu entendo que já a situação de fato que poderia atrair a súmula 93, ela já foi espancada na instância anterior. Não é um fato incontroverso da lide, de que não se trata ali da situação da aplicação da súmula 93. Mas esse é o meu entendimento, claro. Conselheiro André, por favor. Vamos ser objetivos aqui, porque a vista já está deferida. Não, vamos ser objetivos, só que ocorre que não colhemos os votos de todos os conselheiros. Eu quis impor uma maior objetividade justamente por quê? Porque como a gente, quem votou em conhecimento foi só eu, a doutora Lívia, e a votação parou na doutora Edeli. Por isso a minha sugestão para parar a vista no conhecimento, porque os demais colegas não votaram, tá? Então mas assim, já que a doutora Edeli, ela externou a sua convicção em torno do conhecimento, então, senhor presidente, o que nós temos que fazer com a devida vênia? Temos que colher o voto do conhecimento de todos os conselheiros. Se o recurso for conhecido, vamos começar a colher o voto do mérito, e aí, quando chegar na doutora Edeli, a doutora Edeli vai pedir a vista, né? Então, acho que a gente tem que... Eu quis trazer realmente um pouco de objetividade, né? A doutora Edeli falou que ela conhece, então tem que dar sequência. Então, vamos lá. Deixa então, a doutora... Ok. Doutora Lívia, a senhora quer falar ainda? Já foi? Então, doutor André, como seu voto conhecimento? Vamos fazer bem objetivo. Acompanhe o relator no conhecimento. Doutora Lívia, como vota no conhecimento? Acompanho o relator. Doutora Edeli, como vota no conhecimento? Com o relator. A doutora Amélia, como vota no conhecimento? Relator. Doutora Viviane, como vota no conhecimento? O relator, conheço. Doutor Tozelli, como vota no conhecimento? Acompanho o relator. Eu também. Então, foi conhecido por unanimidade. Vamos partir agora para o mérito, né? Doutor André, como vota? Já votou, né? Só repetindo, recapitulando. Diante dos esclarecimentos agora prestados pelo relator em relação à inaplicabilidade da súmula 93, mantenho, então, o meu entendimento no sentido de, no mérito, abrir divergência em relação às multas isoladas lançadas no decorrer do ano calendário de 2002, dando provimento parcial ao recurso. Ok, doutora Lívia, como vota? Eu concordo com o relator na tese subsidiária. Eu confesso que eu estou com um pouco de dúvida na tese original. Eu estava tranquila porque mesmo eu vou... quem sumiu? Alguém sumiu. Edeli, já volta. Gente, será que faltou luz? O relator também. Vixe. E o Caio, o Fábio Mar, para a gravação, por favor.